Fala pessoal, estamos começando nosso primeiro ICEMcast e dessa vez ao vivo, né? O primeiro ICEMcast ao vivo e hoje eu estou com dois grandes amigos aqui nessa live e a gente vai falar sobre um assunto muito legal que todo mundo quer ficar grande, ganhar massa muscular, ter hipertrofia. E hoje com meus convidados eu tive que fazer até um reforço aqui na sala porque os caras são grandes, hein? Então na minha frente está aqui o Felipe, meu grande amigo de anos aí, já me treinou, né? Um dos educadores físicos que mais entende sobre treinamento de força. Muito obrigado pela presença, Filipão. Bom, muito obrigado. Fico até sem jeito com essa apresentação, mas é um prazer estar aqui com vocês. Os caras manjam muito, o Mirandinha de nutrição, o Léo de toda a parte de acompanhamento médico, fisiologia, tratamento hormonal. Então, com certeza, a gente tem bastante papo aqui para falar com vocês. Show, obrigado, Filipão. Então, ao lado do Felipe, o maior cara de Jundiaí, pode falar? Ou não, Gabriel? Tem uns caras maior? Ainda tem, mano. Ainda. Vamos tentar passar isso aí. Então, a gente está com o Gabriel Miranda, que é nutricionista. Além disso, ele é competidor também, ele é bodybuilder. E ele também vai acrescentar bastante sobre o assunto de ganho de massa muscular. Isso aí, Leozão. Prazer estar aqui com você. Prazer também estar com o Fê. São pessoas que eu já trabalho há um tempo. Né? Só uma dúvida, olha naquela ali. Pode olhar aquela ali. Já são pessoas que eu trabalho há um tempo, já conheço o trabalho. Fê monta meus treinos, Léo já me deu muito suporte na parte hormonal. Né? A Unicência vem crescendo aí de forma exponencial em Jundiaí, até fora de Jundiaí também acompanhei ela, Campinas, né, e tudo mais. Então, bem legal, e vamos passar um conteúdo bacana para vocês aí sobre hipertrofia, como ficar grandão e tudo mais. Primeiro a gente tem que falar que ganhar massa muscular não é importante só para estética, mas é importante também para você ter uma vida saudável. Então, eu sempre costumo falar que ganhar massa muscular é importante para você ter uma vida com melhor qualidade. Então, a pessoa que está cada dia mais envelhecendo, existe uma perda de massa muscular. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para você continuar ganhando massa muscular, ou deixando de perder, é claro, e se tornar cada dia mais saudável, né? Ter uma vida melhor, né? na terceira idade ali, né? E, Felipe, você que é um cara que entende bastante fisiologia, né? Falando realmente de hipertrofia, treinos resistidos. Hoje, quando a gente fala de treino, qual que é os pilares que a gente tem que adquirir, que o treino tem que ter para que você ganhe massa muscular? Puta, essa pergunta é excelente, porque a gente entra no conceito mais importante de hipertrofia, que é o conceito de sobrecarga progressiva. O que é isso, basicamente? Tá? Sobrecarga progressiva, várias vezes, quando a gente pensa nisso, a gente já lembra de carga. Associa isso a peso. E nem sempre. Sobrecarga é basicamente tudo que envolve o seu protocolo de treinamento. E aí a gente está falando em peso, a gente está falando em quantidade de exercícios, a frequência que você vai treinar. A gente está falando sobre as pausas que você vai dar entre as séries, entre esses exercícios, e é importante que a gente progrida isso gradualmente, e aí eu posso progredir o peso, eu posso progredir a quantidade de exercícios, porque a partir desse momento a gente tem uma hipertrofia muscular potencializada. Então esse conceito da sobrecarga progressiva é fundamental para a gente aumentar a massa muscular. Tem muito a ver com essa parte do volume de treino, né? Que você pode pegar todas as variáveis e colocar dentro do volume ali que você vai fazer para ver se o seu treino realmente está gerando uma hipertrofia. Isso. Uma das formas de calcular o volume, uma forma bem legal, é através do volume load, que basicamente interage o volume de repetições com o peso utilizado, tá? Então a gente multiplica a quantidade de séries vezes a quantidade de repetições vezes o peso, e aí a gente tem um volume normalmente em quilos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil isso daqui. Vamos supor que para peitoral, em uma semana, somando o supino que você fez, o crossover, o pec deck, somando tudo, ali você fez, sei lá, 500 repetições totais na semana. E aí o peso médio por repetição, vamos supor que você tá fraquinho, tá frango pra caramba, foram 10 quilos em média ali. Então a gente multiplica essas... Igual o Miranda é assim. Então a gente multiplica essas 500 repetições por 10 quilos e a gente encontra um volume load de 5.000 quilos. Então a gente tem formas de subir isso daí. Eu posso subir o peso que você utiliza, posso subir a quantidade de repetições, então eu poderia subir a quantidade de séries para subir a quantidade de repetições, poderia subir a quantidade de exercícios. Essa é uma forma. Mas tem uma outra forma que também é bem prática, que é simplesmente contabilizar a quantidade de séries
por músculo que você faz por semana. Então, por exemplo, vamos supor que para peitoral, somando tudo que você fez lá 20 séries na semana. Conforme eu vou progredindo para 21, 22, 23, isso é uma forma dessa sobrecarga progressiva e de você conseguir aumentar a massa muscular. Então, aquela pessoa que está treinando, fazendo um treino resistido e não está aumentando carga, nem aumentando o volume de repetições de alguma forma, ela pode ser que ela esteja estagnada no treino, né? De alguma forma, não. Com certeza, se essa pessoa não tem nenhum nível de progressão e isso se mantém durante semanas consecutivas, com certeza ela vai estagnar, tá? Obviamente que a hipertrofia depende de outros fatores que a gente vai falar aqui, mas em relação a treino, isso é muito importante. Eu sempre digo, assim, pro pessoal, que quando, assim, chegam e falam assim, eu vou na academia, mas, pô, eu não tenho resultado, não ganho massa muscular. Eu primeiro falo assim, você sabe o que é ganhar massa muscular? Ganhar massa muscular, na verdade, é um mecanismo de adaptação do corpo a um tipo de trabalho que você faz. Então, se você não tem progressão no trabalho que você faz, se você não tem mudança no trabalho, o corpo já entendeu, já ganhei aquela quantidade de massa muscular necessária para fazer aquele exercício. Sim. Eu não vou ganhar mais, né? É contrafisiológico, né? O corpo, ele fala assim, cara, eu vou fazer o mínimo de esforço possível, gastar o mínimo de energia. E ganhar massa muscular, a gente acaba gastando muita energia. E para manter ela, a gente também gasta uma grande quantidade de energia, né? Isso é muito interessante. Então, inclusive tem um dado que é bem legal, tá? Na verdade, para manter a massa muscular, a gente tem um estudo que mostra que para cada quilo que a gente aumenta de massa muscular, a gente tem um acréscimo para sustentar só essa quantidade de 13 calorias. Não é muita coisa, é uma quantidade pequena. Por quilo dia, né? Por dia, 13 calorias. Na taxa metabólica só. Exatamente, exatamente. Então não é uma quantidade tão grande. Agora, um outro dado que é legal é a quantidade de calorias que a gente gasta para sintetizar esse quilo a mais. Então, uma coisa é a quantidade calórica para sustentar esse quilo que a gente ganhou. Outra coisa é para fazer esse 1 quilinho. E aí, essa quantidade calórica é um pouco maior, tá? Mas, principalmente em relação ao que você está falando de gasto energético, que várias vezes a gente associa ter mais massa muscular com o emagrecimento é um pouquinho mais complexo aí. Sim. Eu acho que assim, a manutenção da massa muscular ela é muito importante para que você não estoure no peso, né, Miranda? Assim, porque por mais que não seja um aumento tão significativo ali, não é só na taxa metabólica basal que ela ajuda. Ela vai ajudar em outros fatores biológicos ali para ajudar no emagrecimento. Com certeza. Por exemplo, sensibilidade à insulina. Então assim... Então você vê, por exemplo, indivíduos que têm grande quantidade de massa muscular, é muito mais difícil desse cara engordar. Eu recebo paciente, às vezes, que, sei lá, pega 15 dias para fazer uma viagem, pacientes que treinam, bem legal. E aí chega depois dos 15 dias e fala, nossa, gata, uma orca. E quando for ver, não ganhou tanta gordura assim, né? Apesar que 15 dias também é um pouco tempo, mas digo, num geral, é bem mais difícil você acumular gordura quando você tem um nível de massa muscular. Para você manter esse nível de massa muscular, obviamente precisa de treinamento. Logo, isso já faz com que você tenha dificuldades para engordar. Exatamente isso, né? Se o corpo fica uns dias sem treinar, ele vai pensar, não estou precisando dessa massa aqui, vou mandar ela embora. E uma outra coisa também legal, Felipe, não sei o que você ia falar, mas é falar do tipo de hipertrofia, né? Porque nesses 15 dias, talvez ela não vai perder a hipertrofia miofibrilar, né? Talvez vai perder mais a sarcoplasmática, né? Isso daí que você falou é muito legal, cara. Antes de a gente entrar nisso, tem um dado bem legal que... A partir do momento que você sustenta antes de eu entrar nesse ponto, a sua massa muscular no processo de emagrecimento, a chance de você ter um rebote, um efeito sanfona, é muito menor. Então, sustentar a sua massa muscular no processo de emagrecimento é fundamental se você quiser sustentar esse emagrecimento, né? Porque, poxa, o que adianta você perder 20, 30 quilos se for para voltar todo esse peso de novo depois? Não é legal. O efeito sanfona, né? Quando você tem... Geralmente, quando eu vou fazer meus protocolos, eu sempre falo, olha, tu não fala assim, tem como emagrecer e ganhar massa muscular? Tem, né? Mas a maioria das vezes, se você só emagrecer e não perder a massa muscular... É maravilhoso. Já é melhor para que você consiga manter, porque senão o efeito os emagrecedores, né, os remédios que são emagrecedores hoje, que são controladores de apetite, controladores de metabolismo, eles não auxiliam realmente no ganho de massa muscular. E essa pessoa fica no efeito sanfona, né? Ela toma, às vezes, um Venvance, emagrece um monte. Ou toma um Ozempic, emagrece um monte. Não sou contra as medicações. Acho que, quando bem utilizada, faz muito sentido. Sim. Né? Mas se você não utiliza com um plano, né? Eu falo assim, cara, você tem que ter um plano. Né? Daqui para um ano.
Você vai usar medicações nesse meio desse plano, mas se você não tiver nenhum planejamento, você vai usar simplesmente Você não por pode ficar usar. dependente daquilo. Uma muleta, vou tomar né? Uma um muleta. Ozempic e vou deixar por isso mesmo, e não praticar, por exemplo, uma reeducação alimentar. Isso. Uma Então, assim, muleta. mas eu acho que o Ozempic ele é muito importante quando você vai começar. Com certeza. Tipo, Fato. pra você, que você vai lá, uma pessoa que tá comendo um monte, e você vai lá e coloca um Ozempic pra ela ajudar ela a entrar na dieta, Uhum. pô, Sim. o hábito dela tá muito ruim. Quando ela começa aí a melhorar o hábito, pô, ajuda demais. Ela precisa ter a consciência que esse Ozempic vai ser um auxílio, Sim. né? Até porque algumas pessoas procuram, inclusive com certeza você recebe esse tipo de paciente, procuram achando que esse Ozempic vai chegar como um milagre. E não vai, né? Obviamente, a pessoa começou a utilizar, a fome cai absurdamente. Só que, uma hora, esse medicamento vai sair. Esse medicamento não te ensina como ir no mercado e fazer melhores escolhas, como estar numa festa e fazer melhores escolhas e coisa do tipo, né? Mas a medicação, ela ajuda mesmo. E os análogos de LP1 são ótimos hoje para você começar alguma coisa, mas começar com um planejamento, né? Sim. O planejamento vou começar a usar o Ozempic, vou melhorar, vou lembrar minha saciedade, vou começar a ir num nutricionista, vou começar a fazer exercício físico, vou usar alguma coisa para manter minha massa muscular. Pô, olha a diferença de você fazer sozinho e você fazendo, pensando em um Já 360. entra no conceito da sobrecarga progressiva. Se esse Sim. cara só põe o Ozempic ali e não pensa em progredir de alguma forma, Exatamente. Cara, esse assunto, tem muita gente que tem preconceito com tratamento medicamentoso, né? Isso é um problema, porque são pessoas que não entendem, de fato, a obesidade. Puta, às vezes as pessoas acham que é só o cara querer parar de comer, que é algo simples assim. Na obesidade a gente tem um monte de alteração metabólica que fazem com que esse cara tenha muito mais fome, que esse cara, de fato, busque mais o alimento, tenha muito menos saciedade. Então o metabolismo desse cara é muito comprometido, o que faz com que esse tratamento medicamentoso ajude muito no processo que envolve atividade física, que envolve a nutrição. Então é algo a mais ali, né? Eu tava num curso nesse final de semana, aí eu tava com vários nutrólogos lá e tudo mais. E não é falando contra, né? Nenhum nutrólogo, pelo amor de Deus. Eu tenho vários amigos lá, inclusive. Mas eles são muito contra a parte da cirurgia bariátrica. Não sei se é porque eles não realizam, etc, né? Então, vocês sabem, né? Eu comecei pela cirurgia e depois eu vim para a parte metabólica, porque eu fui ao contrário, né? Eu comecei a operar e achava que era péssimo eu não saber nada do metabolismo do paciente, e por isso que eu fui começar a entender um pouco mais. E hoje em dia eles fazem ao contrário, né? Eles entendem o metabolismo, mas não entendem a cirurgia. E os caras lá, pô, eu falei, amanhã eu vou fazer uma cirurgia bariátrica. Pô, você acaba com a vida do paciente, não sei o quê, não sei o que. Ela falei, cara, veja lá, esse cara já usou medicamento, esse cara já usou um monte de coisa, não sei o que, você vai deixar ele fazer o quê? É uma falha de tratamento. É uma outra opção. E realmente, a obesidade não é fácil de tratar. Nem um pouco. Né? Então, não é porque o cara não tem preguiça de treinar. Pô, vai falar pra ele treinar com IMC de 45 para ver se ele tem vontade de treinar. exatamente, não é nem só a questão da vontade, né? Aí já entra a autoestima. Sim. Por exemplo, não sei se você já pegou paciente assim. Inclusive, meu pai, a gente pode dar exemplo, né? Quando o Fê foi prescrever o treino dele, foi uma das coisas que eu pedi. Alguns exercícios com que, por exemplo, ele está no IMC de 40 e pouquinho, alguns exercícios que ele conseguisse ter uma mobilidade boa, que já é muito difícil no caso dele. Então você vê que não é só por falta de vontade, né? Então entra várias questões aí. É muita dificuldade. Então, assim, você fazer uma cirurgia bariátrica, o pessoal, cara, beleza, não vai fazer a torta direita em pessoas com IMC de 30, que eu já ouvi falar. Mas, cara, faz com uma necessidade realmente de que essa pessoa vai trazer qualidade de vida para ela vai ter uma sobrevida muito mais alta, né? Talvez seja o start para a pessoa, né? Exatamente. Então, assim, existe uma falta de acompanhamento no pós. Eu falei para eles, eu concordo com vocês. E tem muita gente muitos colegas que operam e são meio linha de produção. Não julgo. É um ato de trabalho. Eu falei, eu não faço linha de produção. Eu venho, opero no máximo aí 4 por mês, 1 por semana, dou atendimento, converso no pós. O pós sim vai fazer todas as coisas da parte metabólica, tem que continuar, tem que fazer nutrição, tem que passar com o educador físico. Senão realmente não vai funcionar. É só mais um tratamento, mais um Ozempic se você não for feito do jeito certo. Né? Cara, e isso também é visto no treinamento, quando, por exemplo, você pega um indivíduo que é obeso, e algumas pessoas já pegam e falam, não, poxa, vamos colocar exercício multiarticular para ele, o gasto energético tende a ser um pouco maior, vamos utilizar um tipo de aeróbio que tende a causar mais adaptação, mas calma lá,
O cara tem uma maior aderência, por exemplo, com o exercíciozinho isolado dele. Ele tem uma maior aderência caminhando numa intensidade mais baixa. Se ele começar a fazer atividade física, depois eu consigo introduzir essas coisas que são um pouco mais efetivas para esse tipo de adaptação. Mas o que a gente quer inicialmente é essa aderência. Se ele tiver essa aderência no começo, poxa, missão cumprida ali, né? O melhor exercício é o que ele faz, né? Exatamente. Exatamente. Dieta, né? Entra no mesmo conceito de aderência. Mas vamos voltar para a hipertrofia, que a gente deu dá uma devagada aqui, né? Ó, os roteiristas vão ficar bravos com a gente aqui. Então vamos falar de... Mas a gente estava falando sobre... A gente estava chegando no ponto da hipertrofia, quais os tipos, né? O Gabriel citou que existe uma certa perda de massa muscular, principalmente quando a pessoa fica um pouquinho de tempo mais ali parado, sem treinar ali. E aí a gente puxar esse gancho do que é hipertrofia sarcoplasmática e do que é hipertrofia miofibrilar. Até quando eu soltei uma pergunta no meu Instagram essa semana, alguém falou assim, hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia miofibrilar, qual que é o mecanismo? Né? Tá. Puta, é sensacional. Assim, ó, quando a gente pensa em hipertrofia, a gente tende a colocar tudo no mesmo saco, né? Como se hipertrofia fosse uma coisa só. Mas a gente consegue observar que a hipertrofia pode acontecer em regiões diferentes da sua célula muscular. Ela pode acontecer, em termos simples, na estrutura que de fato contrai, que são os miofilamentos contráteis, que é a famosa hipertrofia miofibrilar, e ela pode acontecer naquele tecido que não contrai, que é basicamente um tecido estrutural, que preenche ali o sarcoplasma da célula. É onde ficam as nossas mitocôndrias, é onde fica o nosso glicogênio. Então, tem essas duas porções, esses dois tipos de hipertrofia. O grande porém será que a gente consegue direcionar um estímulo para atingir alguma dessas hipertrofias? Algum desse tipo de hipertrofia? Ou, independente do estímulo que a gente der, a gente vai ter essas duas porções, né? Ou em proporções diferentes? Essa é uma boa questão. Mas respondendo a questão que você trouxe, a gente percebe que essa hipertrofia, isso é um dos dados levantados para quem defende que realmente a gente consegue direcionar o estímulo de treino para hipertrofia sarcoplasmática ou para hipertrofia miofibrilar. Eles dizem o seguinte, um dos exemplos que é citado. Vamos colocar 2 treinos para 2 grupos de indivíduos. E normalmente eles fazem isso com idoso. Porque assim, idoso é uma população que tende a perder bastante massa muscular. Então, para esse exemplo que eu vou dar, se funcionar com o idoso, é um bom exemplo, né? Eles colocam os idosos para treinar. Um deles treina com mais peso, tá? Um dos grupos treina com mais peso e uma menor quantidade de repetições. O outro grupo treina com mais repetições e com menos peso, porém com um volume equalizado. Eles treinam durante 8 semaninhas aproximadamente, corta o treino desses caras logo em seguida e vê quem retém mais massa muscular no destreino. E eles encontraram que o grupo que treinou com mais peso, com uma maior intensidade, reteve uma maior quantidade de massa muscular. E aí eles hipotetizam que isso aconteceria porque o tipo de hipertrofia atingido ali com mais carga seria direcionado mais ao miofilamento contrátil, mais à miofibrila, e essa é uma hipertrofia que a gente consegue sustentar durante mais tempo em um destreino ou em um período em que a hipertrofia não é tão favorável. Isso é bem legal. Então a hipertrofia miofibrilar é aquela hipertrofia que fica por mais tempo com você, né? E a sarcoplasmática, não sei se pode falar exatamente, mas é aquela que dá um volume maior ali, até quando você come um pouco mais ali. Hipertrofia sarcoplasmática várias vezes é confundida com edema. Edema é um inchaço ali, né? Então, o que os estudos às vezes fazem para achar essa hipertrofia e medem no ponto errado? O cara treinou, a última sessão de treino dele, sei lá, foi numa segunda-feira, aí os caras vão fazer a medição de hipertrofia, vão aferir a hipertrofia na quarta. E aí os caras falam, olha, teve hipertrofia sarcoplasmática. Mas, cara, tem edema ali. Tem edema, né? Aí os caras confundem hipertrofia sarcoplasmática com edema. Então tem isso em aberto na ciência ainda. O que a gente sabe é que realmente existe um aumento de massa, um aumento de estrutura, na verdade, nessas duas porções da célula. No sarcoplasma ou no miofilamento. O que a gente não consegue bater o martelo ainda é se com algum tipo de treino a gente consegue direcionar isso. Tem algumas evidências, essa que eu citei é uma delas, mas a gente não consegue bater o martelo nisso ainda. Faltaria uma biópsia ali para ver qual que cresceu mais, que seria meio difícil, né? Mas acho legal pontuar uma coisa, Leozão. O Guita falou então sobre 2 tipos onde colocaram ali cargas baixas e cargas altas, né? Sim.
E pelo que ele trouxe ali, as cargas altas manteve mais massa muscular por mais tempo. Sim. Ok? Só que também não é pra gente condenar o uso de cargas baixas. Inclusive, esse é um assunto que eu debato bastante com o Fê. Onde, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de treinar com muita carga mesmo. Então, treinos assim de 4 repetições, eu acho assim os mais prazerosos que tem. Só que se você pegar meu treino hoje tem muita coisa que eu preciso baixar a carga. Ou seja, usar cargas mais baixas, dependendo ali da sua periodização, pode ser muito benéfico, né? Acho legal pontuar isso daí, para não sair como só carga alta seria o maioral, né? Não, eu acho que até esses dias para trás um paciente que passa com você, ele falou, pô, cara, não tô conseguindo mais treinar em nenhuma academia. E por quê? Ah, não tem mais carga para mim, tal, não sei o quê. Tal, não sei... Padrão Guita. Aí eu falei, cara, beleza, durante um período acho legal você usar cargas altas. Mas não precisa ficar usando cargas altas o tempo todo. Se você não está num período quando você não está conseguindo treinar num lugar, treina com maior volume de treinos, mas com menos carga. Né? Eu gosto muito de fazer drop set, classe 7 e uns bisets. Eu acho muito mais legal hoje em dia, porque eu tenho pouco tempo, do que eu tenho menos paciência de ficar muito tempo lá na academia, do que ficar fazendo treinos longos com menos repetições. Eu acho que e até com relação à exposição de lesão, né? Quanto maior a carga, maior, dependendo da pessoa que está se expondo, mais exposição a uma possível lesão ela vai ter. Né? Porque geralmente com uma carga mais alta vai ser mais difícil você executar o exercício da maneira correta. Você vai acabar dando uma roubadinha ali, né? A gente tem um autor famoso pra caramba, que é o Schoenfeld, né? E ele traçou um modelo teórico que eu achei bem legal. Que ele traça uma pirâmide ali, né? E aí na base da pirâmide é a nossa tensão mecânica, basicamente. E aí no topo da pirâmide tem um estresse metabólico, ele traça também um pouco de dano, se eu não me engano. Mas vamos falar sobre a tensão mecânica, né? A gente tem isso hoje como algo muito importante para a hipertrofia. Então é importante que haja um peso, uma resistência externa para o músculo vencer. Então isso é algo relevante. Agora, isso não significa que trabalhar, às vezes, com métodos como um drop, como um rush pause, não seja muito útil. É útil, isso aumenta o volume de treinamento. A questão maior é como a gente vai introduzir isso no treino, se isso vai ficar tão abundante no treino que faz com que a carga fique irrisória, Sim. por exemplo, entende? Então a questão é como a gente vai utilizar. Durante bastante tempo, principalmente recentemente, que o pessoal só fala em carga, os indivíduos acabaram esquecendo, até mesmo demonizando esse tipo de estratégia, e isso não pode ser feito. Poxa, são ferramentas que a gente pode utilizar da forma adequada. Então acho muito relevante isso. Legal. E da parte da estratégia nutricional, Gabi, o que hoje você preconiza com uma pessoa que quer ganhar massa muscular? Cara, acho que começando pelos erros, né? Quando a gente pensa em ganhar massa muscular, o pessoal já pensa em baldes de comida, né? Principalmente porque hoje na mídia a gente vê, sei lá, Rafa Brandão, 8.000 calorias. E não é bem assim, né? Por exemplo, chega paciente para mim com um percentual de gordura aí de 22%, fala, cara, quero ficar grande. Qual que é o segredo, né, eu como mais, o que eu faço? Como mais proteína, como que é? E a gente tem que entender, eu costumo falar que o ganho de massa muscular, a massa muscular, ela é uma patricinha, ela é muito, ela pede muita coisa antes de realmente você conseguir sintetizar ela. Então o seu corpo ele precisa estar num ambiente favorável, né? Um alto percentual de gordura não é um ambiente favorável porque sua resistência à insulina está lá no limite, né? Então, pensando na parte nutricional, tem alguns fatores aí, dependendo do momento que você se encontra, que a gente consegue colocar. Por exemplo, o indivíduo falso magro. Primeiro a gente precisa tratar esse cara como um obeso mesmo, colocando um déficit calórico, não tão agressivo, mas colocando uma carga proteica bacana para ele. E aí sim, junto com o treinamento, que o pessoal costuma falar que 70% é dieta, 30% é treinamento, e não, os dois andam colados, né? Aí sim a gente consegue ter evolução desse paciente. Eu vejo isso acontecer sempre, assim, né? O cara tem um percentual alto e fala, não, quero comer mais para hipertrofiar. Aí quando ele volta, ele ganha mais gordura em vez de ganhar massa muscular. Acho que você deve ver isso com uma frequência grande, bastante, né? Não, que agora eu vou ganhar mais massa muscular, mas pô, se eu comer pouco, eu vou ganhar menos massa muscular.
Falo, cara, a questão da hipertrofia, ela tá muito além do quanto de carboidrato você come, do Com quanto de certeza. hipertrofia, o quanto de proteína que você come. Tá muito além disso, né? Com certeza. Tá além, assim, você tem que ter um ambiente metabólico bom. Se você não tá realmente com o ambiente preparado para você fazer hipertrofia, você vai ganhar gordura. É muito mais fácil. Sim. Se a insulina tá alta lá, é muito mais fácil ela transformar em gordura do que ela transformar realmente no rodar a parte de você ganhar massa muscular, né? De todas as vias que vão fazer com que você ganhe massa muscular. E o pessoal, às vezes, chega, por exemplo, vou adicionar aqui 500 calorias, aí sobe o peso na balança. Faltava isso mesmo para subir meu peso. Só que aí entra uma questão de retenção também, né? Sim. Hipertrofia não é algo que acontece do dia para noite, né? Então, E é difícil, às vezes, assim, eu pego pacientes que têm durante muitos anos um alto índice de insulina e às vezes é difícil você reduzir isso. E essa pessoa, às vezes, ela fica 30 dias fazendo dieta, mas ela viaja e ela fica 3, 4 dias muito fora. Ou 5 dias muito fora. E ela volta, quando ela volta com resistência insulínica de novo. Então, o que ela perdeu de retenção, ela perdeu 3 quilos, mas ela ganha tudo de novo. Eu falo, cara, não é porque você perdeu ou ganhou, porque seu corpo ainda não entendeu. sim, Né? A sua insulina está muito alta. sim. Não vai adiantar, né? É. Mas assim, hoje a gente pensa que a insulina é um vilão, né? No emagrecimento ali. Mas a insulina também é um hormônio anabólico, né, cara? Com certeza. E fenomenal, né? Fenomenal. Porque assim, se ela estiver trabalhando a seu favor, mano, você vai ser um cara grande e seco. Simplesmente isso. Por exemplo, uma coisa bem fácil de você diferenciar. Acontece muito do cara fazer uma refeição livre e falar assim, pô, acordei mais seco e maior, né? Esse cara tá com uma boa sensibilidade à insulina. A gente pode falar isso. Né? Esse cara, ele normalmente, quando ele acorda mais seco e maior, esse cara, ele não tem um percentual alto, né? Ou seja, uma boa sensibilidade à insulina. Então, a insulina, assim, se você souber controlá-la, você só vai ter benefícios. Muitos bodybuilders utilizam a insulina como forma de hipertrofiar, né? Sim, sim. Em relação à insulina, normalmente, quase 98% dos casos, é combinado com GH, né? E ainda a ciência não conseguiu explicar de que forma acontece essa sinergia, mas eles veem que é uma sinergia muito potente. Não tem estudos com bodybuilders são escassos, né? Então até eu falo isso com o Fê. Até porque não dá para fazer um estudo randomizado, multicêntrico, pegando 100 bodybuilders de cá, 100 bodybuilders de lá e tentar fazer o mesmo protocolo para todo mundo. Uma que ninguém vai aceitar. Muitas variáveis. Nunca, cara. Imagina você pegar e falar pro cara, ó, você só vai usar isso daqui que a gente tá prescrevendo para você. Você vai treinar só isso daqui que a gente tá prescrevendo durante esse tempo. Em prol da ciência, sabe? Os caras não vão fazer isso. O cara quer construir o corpo dele. É muito difícil de achar pesquisa com esses caras justamente por causa disso daí. Mas tem algumas que são raras. Sim, não, tanto quando a gente vai discutir protocolo, essas coisas, o Guita sempre me relembra, né? Às vezes eu chego, pô, então aconteceu isso por causa disso. Ele, não, pera lá, as variáveis não estão controladas. E quando a gente vai ver as variáveis, cara, é muita coisa. Então é muito difícil fazer estudo com bodybuilder. Muito difícil, né? Mas voltando no assunto da insulina, então uma sinergia muito bacana, GH com insulina, é algo relativamente perigoso, né? Até porque a insulina que normalmente usam é ultra rápida. E a gente sabe que se fizer, por exemplo, uma contagem de carbo errada, hipoglicemia de uma ultra rápida é totalmente diferente de uma hipoglicemia, né, de uma lenta. Então, bem perigoso, mas é algo que potencializa bastante ali os esteroides. Isso. Eu sempre digo que quando você vai criar um ambiente metabólico mais propício para o ganho de massa muscular e você pensa nos hormônios, eu sempre penso em 5 hormônios, 5 categorias de hormônio, né? Eu sempre falo da testosterona, das dihidrotestosterona, das progestinas, do GH e da insulina. Você vê alguma outra coisa para colocar? Eu acredito que esses seriam os principais, né? Que você passando para um indivíduo ali seriam os principais. Acho que não tem outra coisa, por exemplo. Tipo, SARMs não entra muito como hormônio ali, né? SARMs também tem um pouco de escassez em relação a estudos, né? E na verdade, muitos efeitos colaterais, né? Ainda não são drogas de nível 3, pelo menos, de estudo, né? Sim, sim. E, por exemplo, às vezes você pega ali o cara, usei SARMs e, pô, aumentou minha massa muscular, mas você não sabe o efeito disso, cara. Então, você não sabe os outros efeitos disso, né? Beleza, você teve um melhor condicionamento ali, mas mesma coisa que o Guita fala, pera lá, será que foi isso que te deu massa muscular? Ou seu volume de treino que aumentou, né? Aumentou, entendeu? Ou você que começou a comer melhor? Então, cara, é muito difícil avaliar isso, é muito difícil. Isso é uma coisa que eu brinco com ele o tempo todo.
A gente já teve algumas discussões sobre isso, saudáveis, né? Mas ele pega e fala assim, cara, é o seguinte, ó. Não, vou falar aqui. Não pode falar, pode falar. Não, ele chega e fala assim, ó. Tô usando uma dose a mais, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, de estano. Isso daqui tá fazendo um efeito em mim absurdo. E aí, quando você vai olhar, o cara não tá só com isso diferente. O cara subiu a dose de texto dele. O cara mudou o treino dele. O cara tá comendo mais calorias. Como que você tem certeza que foi a droga pontual ali que trocou que fez o efeito e não todo o resto, entendeu? Por isso que na ciência a gente tenta isolar aquilo que a gente quer entender, né? E controlar todos os fatores ao redor. Então, por isso que também é difícil tirar conclusões desse tipo de alteração, a não ser que for uma alteração muito pontual com todo o resto controlado, senão você não sabe o que mudou. Quando o paciente chega para mim e fala para mim, olha, eu quero ganhar mais aí, você acha que não dá para subir mais a dose aí? Eu falo, cara, você já tá treinando do jeito certo, assim. Aí eu uso bastante o teste de VO2 para dosar. Pô, vê se sua frequência tá dentro do limiar anaeróbico. Pelo menos isso durante o seu treino. Né? Pode ser que não seja a melhor variável para o treino de força, né? Mas pode ser uma das variáveis que a gente utiliza para o cara já... Pô, melhora seu treino. Vamos ver se você vai voltar melhor. Melhora a sua dieta. Ah, mas eu tô saindo muito. Né? Mas melhora de novo a sua dieta. Você vai ver que não vai precisar de mais droga. Porque às vezes a ciência mesmo comprova, cara. Agora, um pouco contra os bodybuilders fala que tem estudos que demonstram a partir de 400 mg de testosterona não teve tanta diferença assim, né, na semana. Teve diferença, Bruninho? Não, tem até no livro do Dudu Halut tem um esqueminha que, obviamente, seria dose dependente, né? Mas foi o que você falou. Por que você vai prescrever mais testosterona pro cara se, por exemplo, ô Léo, passa mais testosterona pra mim? O que você vai fazer no final de semana? Ir na balada, ir na Laroque, sei lá, todo final de semana tá na Laroque. Você não come nada na Laroque, né? Você fica o dia inteiro sem fome praticamente. Então, relativo, né? Mas esse estudo foi feito... um estudo observacional, né? De atletas mesmo. E aí ele fala que tem algumas doses, alguns parâmetros de doses que ele utiliza, que a partir daquilo ali você não tem mais tanto efeito benéfico, você só vê mais efeitos colaterais. Claro, a gente não está falando do cara super, hiper que está querendo chegar naquele centímetro a mais de bíceps, naquele centímetro a mais de ombro, né? Que pode ser para aquele cara que faz sentido. Mas para o cara que usa recreativo, não faz sentido nenhum. Sim, não, recreativo não faz sentido, né? Obviamente. O que a gente vê, principalmente quando eu fui agora para o Olímpia, eu tive contato ali com alguns bodybuilders, né? Fui no seminário, pós-Olímpia e tal. E, cara, as doses que eles usam são cavalares. Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente pode avaliar, o cara tá com 400 de texto, quero subir para 600. Talvez ele não vê resultado porque ele acha que é só subir a dose. Ele não melhora o treino dele, ele não melhora a dieta dele, e realmente não vai ter resultado. Só está se expondo a colaterais, né? Sobre subir as doses, às vezes para um bodybuilder pode ser até válido, porque no sistema desse cara causa um up regulation, né? Quanto mais você coloca ali, você acaba produzindo maior quantidade de receptores androgênicos, né? Meio que você cria trabalhadores para saber o que fazer com essa texto que você está colocando a mais. Só que os caras treinam, os caras fazem dieta, né? Os caras não se importam de levar a marmita deles no lugar. Então, toda a vida desse cara está ajustada. Agora é diferente de um cara que usa recreativo. Não faz sentido. Legal. E com relação à suplementação, cara, o que hoje você acha que não pode faltar, assim? Hoje já está bem... Acho que já quebrou-se bastante o mito aí da creatina, né? Que seria prejudicial para rins, por exemplo. Isso já caiu por terra. Então, creatina seria, de longe, o melhor dos suplementos. Whey eu gosto bastante pelo fato que praticidade, né? Então vamos supor que eu tô aqui com vocês e deu o horário da minha refeição. Sei lá, vou gravar 3 podcasts aqui com vocês. Deu o horário da minha refeição. Eu poderia ter Whey aqui e, enfim, a gente tá muito numa prático, boa aqui. Né? Quais são as diferenças hoje dos Whey, né? Tipo, tem Whey concentrado, 2W, 3W? Sim, o Whey concentrado, ele vai ter uma média aí de 80% de proteína, né? Em relação a concentrado, isolado, hidrolisado, basicamente o concentrado seria para grande população. Sei lá, um cara, não tem intolerância à lactose, eu não tenho nenhuma dificuldade em digestibilidade da proteína, tranquilo.
Whey concentrado. Porque ele vem com uma quantidade mais alta, meio que vem mais misturado, assim. Isso, Maior isso. quantidade de O teor de carboidrato. carboidrato, uma média ali de 40 gramas do produto, vem ali 6 de carbo, 5 a 6 de carbo, e a média aí de 28 de proteína. Esse seria o concentrado, né? Conforme você vai ali isolando a proteína, esse teor de carboidrato desce, e esse teor de lactose também diminui. Então, por isso que para o indivíduo que tem intolerância à lactose, ele pode consumir o whey, desde que seja... Isolado e hidrolisado. Isso, a depender da intolerância dele, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho vários pacientes que têm intolerância à lactose e conseguem utilizar de um isolado, tranquilamente. Tenho pacientes que têm intolerância à lactose e não conseguem. Esses aí têm intolerância muito forte. Aí já é bacana um zero lactose que foi adicionado a enzima lactase ali. Legal. E fora o whey, o que você acha que tem hoje de suplemento? Cara, pontual seria, por exemplo, a depender também da modalidade, bicarbonato de sódio, né? Mas pontual. Cafeína eu gosto bastante. Mas por que você usaria o BIC? Pelo fato do efeito tampão. Mas tem A betalanina, né? Também. Sim, tem a betalanina e a cafeína. Acho que esses seriam os mais utilizados. Mas pro público geralzão, assim, whey e creatina. Por exemplo, betalanina, você ia ter um melhor aproveitamento dela para treinos, por exemplo, com altas repetições. Então, se o indivíduo está treinando ali, sei lá, 6 a até 10 repetições, talvez ele não aproveite tanto desse efeito da betalanina. Você fala por não gerar uma acidose metabólica tão Isso. alta? Basicamente. Né? Que ela entraria ali, deixando você performar melhor depois, quando começasse essa acidose. Né? Justamente pensando no mecanismo que a gente vê hoje no teste. Na verdade, você começa, né, a treinar e você quebra o primeiro limiar quando você está utilizando a quantidade de ácido lático que você está produzindo ali. Você começou a produzir, você está tendo gliconeogênese, mas você ainda está utilizando aquilo como fonte de energia, né? Está rodando. Eu brinco que o carro está a 3.000 giros ali. E aí, com a medida que você vai começando a subir, você começa a produzir acidose metabólica, né? Aí você quebra o segundo limiar, aí é onde ela mais entraria como efeito tamponante, né? E aí conseguir fazer cargas e produzir melhores treinos. E assim, o BIC também seria desse mesmo sentido, né? Sim, só tem que ter cuidado com o bicarbonato. Por exemplo, a betalanina e o bicarbonato você tem que saber utilizar, né? Falando um pouco de suplementação nessa parte. A betalanina, muitas pessoas elas acabam consumindo, por exemplo, vou tomar um pré-treino que eu sei que tem betalanina porque coça e já era. Na verdade, a suplementação, a dose ideal seria de 4 a 6 gramas e uso crônico, igual a creatina. E não só pontual, vou tomar para ir treinar. Você não vai estar tendo o efeito da betalanina. Exatamente, né? 6 gramas, realmente. Quem não consegue tomar tudo de uma vez, né? O ideal é tomar fracionado, mas tomar todos os dias, né? Sim, a maioria vai tomar fracionado porque aquele Você consegue tomar mais de 4 gramas junta? Cara, nunca testei. Quando eu tava fazendo suplementação de betalanina, eu tomava 1 grama em 4 refeições. Né? Então pegava 4 refeições do dia, mandava 1 grama ali, eram 3 cápsulas. Tava utilizando manipulado. E quando eu chegava em repetições altas, aí sim eu conseguia ver que minha resistência era maior a essa acidose. Eu já tomei betalanina, tipo, antes de treinar, e ela mandava 2 gramas ali, ou depois eu tomava um pré-treino antes 2 gramas e depois tomava depois, cara. Ela é um vasodilatador muito potente, né? Sim. Você fica com uma sensação de potensão, cara. Você já fez isso? Já? Não fiz, mas eu tava pensando em uma outra coisa aqui agora, né? Que a gente tá falando de hipertrofia, tem muita gente que acha que, por exemplo, maca peruana, que tríbulos, faz algum efeito, cara. É o que o Léo mais prescreve, mano. Isso daí... Depois fala que eu tenho mão pesada, né? Maca peruana, 2 gramas dia. Que na verdade maca peruana dos estudos demonstram que eles melhoram o libido. Esse efeito é... Aí não tem como falar que não, né? Não tem como falar que não. Eles melhoram o libido, né? Então, tipo, essas plantas não... Mas não quer dizer que elas melhoram o libido pelo efeito de aumentar testosterona e ganhar massa muscular. Então faz sentido você colocar num tratamento pós-ciclo ali, né? Com certeza. Nessa função. Certeza, não, aí Nessa beleza. Função, aí beleza. O problema é
Você vê, às vezes, uns anúncios na internet, aumente a sua massa muscular, e você vai ver só fitoterápico ali, e você fala, cara... Existe até uns fitoterápicos que o pessoal tem estudado como ganho de massa muscular, mas torgesterone, aqueles nolivalgas que tem também, mas são estudos fracos, né? Não são estudos muito bons. E uma coisa legal, Leozão, de colocar aqui, ainda entrando na sua área, por exemplo, aquele indivíduo que ele tem uma texto de, sei lá, 400, e aí ele, pô, Léo, então, vou tomar um clomifeno, né? Vou tomar um clomifeno e quero ganhar massa muscular. Às vezes por medo de um esteroide. É legal ver que não adianta nada, né? Pelo fato que subir essa texto antes do limite, antes de passar o suprafisiológico, não vai nem nada. Aí assim, aí depende de quem que a gente tá falando, né? Se for um moleque muito novo, né? Que talvez, tipo, vamos botar um moleque aí, 16 anos. Uhum. Dá dó de você entrar com algum hormônio Com certeza. pra esse Com cara, certeza. pra esse moleque, né? Com certeza. Aí você pode colocar um clomifeno para estimular ali um pouquinho a média da testosterona, né? E aí talvez você tenha para esse cara, ele vai ganhar uma massa muscular. Mas um cara de 30, 35 anos, 40 anos, não vai adiantar, né? É que também entra no ponto que o Fê falou sobre as variáveis, né? Esse cara, qualquer coisinha, 16 anos normalmente está no nível de treinamento bem básico, né? Então, qualquer coisa que você colocar para esse cara também, treinando decentemente e comendo bem... E outra, ele tem colágeno, né, cara? Grande parte das nossas fibras musculares, tá aqui em colágeno em volta. Quanto mais velho você vai ficando, mais colágeno você vai perdendo, né? Então, isso vai mudar também um pouco ali da textura da massa muscular. Então, um moleque que é mais novo, ele vai conseguir ter mais tecido de conjuntivo, né? De sustentabilidade. Então, ele vai ganhar mais. A fibra muscular vai vir tecido conjuntivo junto. E hoje, os tratamentos que o pessoal está fazendo de preenchedores, eles dão volume não só pelo volume que ele dá do preenchedor, e sim pelo aumento do colágeno ali em volta das fibras musculares. Aí faz sentido. Então, um moleque novo, ele ganha mais massa muscular mais fácil por vários outros pontos. Sim. Então, o clomifeno talvez faça sentido para esse, mas de uma modo em geral, ele não promove um ganho de massa muscular suficientemente tangível com realmente uma medicação ali, né? Sim, não. Aí é bem diferente. A gente pode até colocar, por exemplo, o SARMs, né? Nisso daí de um indivíduo que ele tem medo de utilizar esteroide, vai para um SARM, só que como a gente conversou, a gente não sabe nem o efeito do negócio, né? E a Anvisa vem proibindo tudo, né? Então também não tem como a gente saber os pós. Eu acho que tem que proibir mesmo até a gente ter estudo de nível 3 aí, pelo menos, né? Estudo de tipo, lá nos Estados Unidos os caras liberam para estudo de nível 2 para a população, né? Aí Os Estados Unidos liberam bem mais rápido, né? E se tem algum problema no nível 3, aí eles vêm proibindo, né? Aqui. Só depois. Só depois que dá o BO. O negócio que eu acho que é importante é alinhamento de expectativa, né? Deixar muito claro o que pode se esperar com um determinado tratamento. Poxa, a gente vai entrar com tal droga. O que pode esperar com essa droga? Qual que é o nível de ganho que você pode esperar? Ou vai entrar com tríbulos, por exemplo. O que você pode esperar com isso daí? Esse alinhamento é muito importante. Tem muita gente que acredita, por exemplo, que o nível hormonal, a resposta hormonal que a gente tem com o treinamento de força é suficiente, por exemplo, para potencializar o aumento de massa muscular. Vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente ainda que acredita que quando a gente treina perna, membros inferiores, a gente vai ter um aumento na produção de testosterona. Mas calma lá. Se a gente olhar o estudo, a gente vê que tem mesmo, de forma aguda. Só que olha como esse dado é tendencioso. O fato de eu falar que tem induz você a pensar que vai ter um resultado em aumento de massa muscular, né? Só que esse aumento é tão pequeno e tão passageiro que isso não reflete em nenhum aumento de massa muscular. Então, várias vezes as pessoas pegam um dado bruto ali e falam, não, olha, aumentou a testosterona, mas calma lá, vamos ver o quanto aumentou, durante quanto tempo aumentou, será que isso é significativo para aumentar a massa muscular? Aí a gente vê que não, né? E quando você usa algum esteroide anabolizante, cara, a testosterona ela sobe e desce o dia inteiro. Ela se secretada em picos, né? Então, de manhã, você geralmente dosa a testosterona de manhã. Você acordou, você vai lá no laboratório, pronto. Deu 400. Tá bom, pode ser que hoje deu 400, amanhã deu 700, depois amanhã deu 200. Então, a pessoa fica com aquele número como se aquele número fosse um número mágico, vai fazer ela crescer, vai fazer ela ficar grande, etc. E não se ela tá muito estressada, se ela tá um pouco acima do peso, vai dar mais baixo.
Ou se ela tá muito bem naquele dia, ficou uns dias sem treinar, ficou mais relaxadona lá, vai dar mais alto, né? Então não é aquele número que é o determinante para se essa pessoa vai ganhar massa muscular ou não. Aí quando ela vem no consultório e fala assim, eu quero ganhar massa muscular. Tá, você quer ganhar massa muscular? Beleza. Vamos ver todas as suas variáveis. Começo. Tá treinando? Ah, vou começar a treinar. Tá, mas você já treinou alguma vez na vida? Não, não treinei, né? Então tá bom. Será que faz sentido entrar com alguma coisa nesse momento para essa pessoa? Talvez não, mas beleza, vamos lá. A pessoa, não, já tô treinando tem 5 anos. Tá, você tem um nível de treino bom? Você ficar cansado? Deixa eu ver seu movimento, né? Você agacha bem, não sei bem, não. Você viu que essa pessoa tá agachando bem, tá indo bem, beleza. Você faz dieta? Não, você faz dieta há tanto tempo, tal, não sei o que. Aqui, ó, quantas quilocalorias você come? Já sai uma testa. Se o cara já é bom de dieta também, o cara já sabe. Já sabe, com certeza. Como tantas quilocalorias, eu tô comendo há tanto tempo, já subi, já desci e tal. Essa pessoa já sabe comer. Pô, beleza, essa pessoa já sabe comer. Você pergunta, como é que é essa parte psicológica? Porque se ela estiver meio abalada, meio cansada, a chance dela não conseguir seguir o treinamento ali é muito alta, né? Você sabe, não tem como falar que não. E aí você vai para a parte metabólica. Pô, beleza. Ela está com testes 400. Será que ela vai ganhar realmente? Vai chegar a um resultado esperado? Não, porque ela não tem muito receptor androgênico sendo estimulado ali. Então, se você entra com uma testosterona, mesmo se ela está com a testosterona em nível de normalidade, você vai ter um ganho. Porque o hormônio que você implanta, injeta, ou faz do jeito que você quiser, existe uma meia-vida. Então, ela subiu, desceu. Cara, vai estar nesse pico que ela vai estar, que vai estar meio que igual todos os dias, o dia inteiro. Então, assim, a testosterona vai estar alta depois do treino, de manhã, quando você acordar, na hora que você for dormir. Esse período todo, a testosterona vai estar alta. Então, aí vai estar o receptor androgênico sendo estimulado muito mais vezes, né? Aí sim, o aumento de texto faz sentido. Mas você pode continuar falando que aumenta texto sim, porque aí faz o cara treinar a perna, né? Se for por esse motivo, para estimular a galera, aí tudo bem. Né? Aí tudo bem. Mas você falou de um negócio que é muito legal, Léo, que a gente citou aqui algumas vezes, mas a gente não explicou. Não sei se o pessoal manja tão bem. Que é receptor androgênico, né? A gente tem estudo mostrando que isso é mais importante do que a quantidade de testosterona total que você tem. Sim. Então, indivíduos que possuem uma maior quantidade de receptor androgênico, mesmo com uma quantidade menor de testosterona circulante, tem uma resposta anabólica maior, né? Uma resposta anabólica melhor. Então, esse upregulation que vocês falaram de receptor é muito importante para a gente conseguir administrar a droga, né? E por isso que faz sentido você associar tipos de drogas. Não sei se para você, na minha cabeça, assim, faz sentido você associar classes medicamentosas diferentes e talvez não subir só uma classe para ver se você pega o receptor androgênico pro outro lado. Sim. Né? Então, assim, eu tô aqui, tô fazendo, quero ganhar mais massa muscular. Vou aumentar a testosterona ou vou associar outro tipo de receptor? Eu falo, cara, acho mais fácil você entrar com uma dihidrotestosterona, uma oxandrolona, um estanozolol, não sei o quê. Ah, não, mas você vai entrar porque vai secar? Fala, não, gente. Não é a droga que seca. Não, tem a oxi e o estano, por exemplo, a trembo também tem um poder lipolítico, mas não é ela, né? É porque assim, associada à dieta. Não tipo, beleza, a oxa tem poder lipolítico, o estanozol tem poder lipolítico maior que a oxandrolona, a trembolona tem um poder lipolítico maior que as duas outras. Juntas. Todas. Mas, cara, não é ela que vai fazer você secar. Se você tiver numa dieta... Eu já falei isso pra você, né? Que eu fiz uma vez um cutting usando oximetolona. Sim. Pô, pra mim foi legal, porque eu tava com um volume de massa muscular muito grande. Eu queria descer rápido minha comida ali pra eu secar, pra eu viajar. Se eu descesse sem o oximetolona, talvez eu não desceria murcho. Contar um segredo pra vocês. As viagens do Léo é tipo quando um fisiculturista vai subir pro palco, entendeu? Ele chega a viajar. Faz uma pré. Ele faz uma preparação pra viagem, é verdade, Léozinho. A foto tem que sair bonita, né? O shape já é ruim, a foto tem que sair bonita. Então não é a droga em si que é a estratégia definidora para o que você vai ganhar, o que você vai perder. Sim, com certeza. Com certeza. Foi o que você falou. Você fez um cutting com uma droga que todo mundo fala que retém. Né? E não. Não. É só você ajustando a sua dieta ali, você consegue ter bons efeitos. Por exemplo, o válido... É uma droga mais alta. Então, essas coisas, essas nuances, eu acho que poucos profissionais têm esse conhecimento, porque talvez acho que eles nunca pensaram desse jeito,
né? E às vezes fica julgando se você... Por que porque você entra com 3 tipos de classe, 4 tipos de classe? Pô, cara, eu preciso pegar o receptor endogênico de algum jeito, Sim. né? Se não tá catando para esse lado, vamos catar para o outro. E eu falo também, cara, mas o cara não tem receptor androgênico suficiente ainda. Começou a treinar tem 1 ano. Não compensa entrar com 10 mil coisas, né? Não compensa. Não compensa. É melhor o cara continuar treinando durante muito tempo com uma droga mais baixa, né? Pô, tirando o Miranda aqui, que usa umas drogas mais altas, a gente usa baixa, né? Cara, eu tô natural. Eu tô natural. Mas é que o Felipe, pessoal, vocês têm que ele veio, a mãe dele tomava receptor androgênico quando ela estava grávida. É bem diferente. O Felipe, quando ele tinha 14 anos, esse menino... 14 que você tinha, que você tava no jiu-jitsu? Foi com 14, cara. Puta, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que antes eu era um gordinho. Ele tinha 14 anos e começou a treinar jiu-jitsu. O menino já batia em todo mundo. Com 15, 16 anos, ele era o cara mais forte, mais absurdo, é foda. Ele só perdia pro irmão dele, que o irmão dele é outro. Aí não tem como brincar, não. É fora de base, né? Você lembra a última vez que a gente tava treinando supino? Que a gente tava lá sofrendo 40 de cada lado, fazendo as últimas séries lá. Não faz um tempo. Eu me lembro. E aí seu irmão chegou lá, aqueceu com 40 de cada lado e fez 20 repetições. Não, ele fazia supino, não tô brincando, com 200 quilos. Batia, tipo, 3 repetições. Supino com 200 quilos. Eu já treinei, Gabriel. É absurdo. É absurdo. Eu já treinei com Ele ele. não usa nada. Cara. Ele é muito forte. E ele Natural. não usa nada. Muito Natural. forte. Então, assim, existe uma coisa chamada genética que a gente tem que respeitar. Com certeza. E no caso dos Guitarrari, pode ver todos, mano. Passa dos 10 anos, o cara fica grande. É incrível, mano. Não O sei o seu que irmão mais acontece. novo fica grande? Ele é grandinho também. Mas isso é um negócio bem legal, o potencial genético, né? Porque você imagina, você pega 2 indivíduos, aí você aplica o mesmo treino, né? Para eles, você coloca uma quantidade calórica proporcionalmente ali legal e você administra uma quantidade de droga também similar. Os dois respondem de uma forma totalmente diferente. Esse potencial genético faz muita diferença para os resultados finais, né? E parte disso se explica pela quantidade de receptor endogênico que a gente tá falando. Sim. De cada pessoa tem, né? A gente vê Sim. isso muito no dia a dia, né? Pô, o que é aquela dose, aquele cara lá, você tá usando uma dose mais baixa e pro outro... O Sebum fala que ele usa 500 miligramas de Não, texto. Ele falou isso daí, cara. Ah, e o potencial também, acho que de resistência à droga também, né? Tem gente que tem uma resistência à droga e não tem efeito colateral, né? Igual... Mano, meu hematócrito não sobe por nada. Final de preparação, logicamente, o perfil lipídico zoou bastante. Nessa última, eu tava com um treinador que ele colocou muito anti-aromatase. Então, LDL, colesterol total subiu bastante. Mas hematócrito nunca mexeu, por exemplo. Né? E com stano, texto, enfim, várias drogas. Então, em relação a potencial genético, tem muitas pessoas que elas ficam impressionadas com o exame. Outros que colocam 200mg de texto, já dá gineco e o hematócrito vai quase para 55. É por isso que o pessoal, o ideal é não fazer sozinho, né, pessoal? Porque Isso é muito importante. O ideal não, o necessário é não fazer sozinho. Porque olha, teve recentemente agora um paciente que acabou usando uma droga underground aí e teve hepatite. Caraca, mano. Quando você entra nesse mundo underground, você não faz mais ideia do que você tá usando, né? Você acha, você pensa que você sabe, mas tem um monte de dado aí mostrando que tem muita coisa adulterada no mercado, né? Muita coisa. Com certeza, até porque é relativamente fácil fazer a adulteração. Né? O pessoal consegue fazer na casa deles. Assim, Porque a droga é produzida na casa, né? Então, pois é. Então, o melhor, logicamente, é comprar de farmácia, né? Da onde você conhece. No meio do bodybuilding, a gente não consegue só de farmácia, até porque tem algumas drogas que, por exemplo, nem são produzidas para venda, né, em farmácia, enfim. Mas é complicado demais o uso underground. Eu já peguei vários pacientes que chegaram lá, gato, tô usando uma texto e tal. Aí eu só falo, cara, e seu exame? Aí chega com o exame depois de 2 semanas, texto lá embaixo. Não, eu tô usando. Tá, você não tá usando água, é o que você tá usando. Aconteceu com você em uma preparação, não aconteceu não? Aconteceu. Eu tava utilizando o underground. Porque no finalzinho de prep a gente costuma usar o propionato. A propionato tem manipulado hoje em dia, mas é mais difícil de acessar. Mas na época era... Eu não sei se hoje em dia, em relação à época, tava dessa forma. Isso foi em 2000... Foi no meu primeiro campeonato, 2019. E, cara, texto veio 70.
Texto de uma menininha. Independente do quanto eu tava usando, já tá errado por aí, tá ligado? Então não fez sentido. Mas acontece. O Gabriel Longatti tá falando que o Fê é o único natural de Jundiaí. Ah lá, cara. E o Fê vai respondendo com muito Natural de orgulho. Jundiaí. Ai, caramba, cara. Não, eu sou natural, cara. Tá natural há quanto tempo? Não, e pior que ele é. Now natural. E pior que ele é. Tipo, você olha assim, eu falo pra várias pessoas, então, tem o Fê aqui e tal, a gente às vezes vou indicar pro treinamento e tal. Aí o cara passa com o Fê e fala, mano, o cara é grande e tal. E eu falo, tá, mas sabia, né, que é natural. Cara, os Ele, caras não... medem pela força, às vezes, Sim. né? Porque... Não tô mais postando tanto vídeo assim, mas teve um tempo que eu tava postando uns vídeos nos levantamento de terra que eu tava fazendo e dava uma carga um pouquinho mais alta. Mas o pessoal às vezes confunde hipertrofia com força, né? Isso é uma coisa bem legal, que as coisas não são diretamente proporcionais, porque a força tem um fator neural altíssimo. Então, desde o neurônio motor superior até a conexão com outros neurônios, até levar o sinal elétrico no músculo. Quando que eu falei músculo nesse processo? No final só. Antes de o sinal elétrico chegar no músculo, tem toda essa via neural. E na verdade existe também o engrama neural, que você está falando, que é isso, né? Nem sempre nossas terminações nervosas conseguem recrutar todos os músculos que a gente tem. A gente precisa aprender isso aí, né? Então, quando você começa a fazer um exercício, aquela força que você ganha no começo, é isso que você está falando, né? É um engrama neural. Então, seu corpo, seu cérebro está conseguindo fazer a associação correta, mandando a resposta necessária para o músculo e conseguindo recrutar mais. Porque tipo, não tem como se aumentar, às vezes, tanta força como se aumenta no começo. Cara, isso é muito legal. Quando o indivíduo está começando comigo, e aí ele quer criar expectativa em cima de alguma coisa, porque senão ele vai desanimar, né? O que eu faço com esse cara? O cara está começando. Ao invés de alinhar a expectativa sobre a quantidade de massa muscular que ele vai ganhar, eu alinho a expectativa em relação à quantidade de peso que ele vai mover. Porque a gente sabe que o aumento de força no começo é bem alto e acontece anteriormente ao aumento de massa muscular. Então esse cara vai conseguir perceber um resultado um pouco mais rápido. O fato dele perceber esse resultado de aumento de carga, de aumento de força mais rapidamente faz com que ele se motive. É uma forma de ele criar o hábito, né? De ele ter uma recompensa e criar o hábito. E aí ajuda muito na aderência desse cara no começo. É justamente por isso, porque ele aprende a fazer o exercício, né? No Sim. começo você Tem não, a coordenação não sabe. motora envolvida também. E aí é exatamente isso. Então tem pessoas que... Aquele cara que é o levantamento, o cara faz um LPO, um levantador olímpico, o cara, para ele conseguir começar a produzir cargas mais altas, é difícil alguém chegar com menos de 5 anos de treino a chegar a um nível de uma carga mais alta, tipo de um clean jerk acima de 160, 170 ou acima de 180. Porque não há o tamanho dele, assim como ele executa o movimento. Cara, precisa ser muito técnico, porque até mesmo num levantamento terra, você imagina, né? Os caras não fazem só isso, mas vamos pegar lá o LPO, o cara vai fazer um snatch, né? Se ele passar a barra, isso daqui longe da canela dele, um tiquinho, já aumentou demais o torque no quadril dele, ele já não consegue mais subir esse peso. Por isso que várias vezes esses caras ficam com a canela toda ralada, de passar a barra raspando. Sim. Então a técnica do movimento digo que precede o peso aí. Se você fizer... O Jonato postou um vídeo esses dias, falou assim, viu? Esses caras que ficam balbuciando na academia, levantando carga com uma amplitude desse tamanho, com a técnica toda feia, acham que estão fazendo bonito. Cara, isso é horrível. Progredir carga é muito importante, desde que essa técnica seja adequada. Com certeza. Né, com a amplitude de movimento adequada. Tô de olho nos meus alunos aí. Eu sempre falo, cara, padrão de movimento. Você consegue subir uma carga, o cara agachar com 200 quilos. Ah, legal. Agacha aí com 10 quilos de cada lado. Ah, beleza. Agacha com 20. Agacha com 30. Agacha com 40. Agacha com 50. Com 50 perdeu o padrão de movimento, a sua carga máxima é 50. Volta. Consegue agachar bem com 50, né, com o mesmo padrão de movimento, aí você sobe para 60. Porque senão, aí, ele se expõe muito ao risco, né, cara? Muito. Muito. E às vezes o que as pessoas confundem, poxa, roubar no exercício. Roubar faz parte? Cara, eu acredito que sim, dependendo do momento. Dependendo do exercício também. Também, lógico. Com certeza. Lógico. Mas, por exemplo, o cara tá fazendo lá uma rosca direta. E aí,
ele faz 10 repetições bonitinhas. Nas 2 últimas ele dá aquela leve roubada. Ok, isso faz parte, mas quando ele roubou nas 2 últimas, Sim. ele teve um aproveitamento enorme durante a série dele. O problema é o cara que começa a primeira repetição roubando, termina roubando. Ah, pelo amor de Deus, aí não dá, né? E outra, e treino de perna, a gente lembra que a gente levantou aquele estudo, né? Que treino de perna, a amplitude de treino de perna aumenta a hipertrofia, né? É muito importante. A amplitude para hipertrofia muscular é um fator importantíssimo. Para membros inferiores, a gente tem dados mostrando que essa maior amplitude é positiva para a hipertrofia. Agora, vou trazer um dado aqui que pouca gente conhece. Tem estudo mostrando que quando a gente realiza o exercício com uma amplitude reduzida, porém em uma fase em que o músculo está mais alongado, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está fazendo uma rosca Scott. Qual que é a fase em que meu bíceps está mais alongado? Lá no finalzinho do movimento, certo? Essa fase, mesmo que tenha uma amplitude menor, pode ser tão positiva para a hipertrofia quanto realizar o movimento completo, desde que o músculo esteja mais alongado. Isso é bem legal. Mas para membros inferiores, maior amplitude é fundamental. Mas até puxando esse gancho, é que na verdade no agachamento, quando você tá mais alongado, é quando você tá mais embaixo. Glúteo, quadríceps ali também. Então você vai ter que dar uma quebradinha ali na paralela. Mas isso que você falou é de membros superiores. Principalmente os estudos com membros superiores. Mas, em relação a hipertrofia ser maior quando o músculo está mais alongado, a gente percebe isso numa cadeira flexora, em que a hipertrofia na cadeira flexora é maior do que na mesa flexora. Por quê? Porque o quadril está flexionado, os posteriores de coxa estão mais alongados. Tem estudo recente, 2022, mostrando que o tríceps tem uma hipertrofia maior quando você faz uma rosca francesa, ou um exercício overhead ali, porque o tríceps toma uma posição mais alongada em relação a fazer um movimento tradicional. Então, esse exercício realizado com o músculo em uma posição mais alongada pode ser muito positivo. Eu vou fazer um post essa semana, já dando um spoiler aí, sobre por que a galera às vezes não consegue hipertrofiar a panturrilha. Você vê aquele movimento curtinho em cima, né? No ponto que o músculo está mais encurtado. Sabe quando esse cara vai conseguir hipertrofiar a panturrilha dele? Nunca. Complicado. Assim, essa parte do treino, cara, hoje é uma das coisas que eu mais prezo e eu acho que tem que acontecer. Porque, olha, há quanto tempo você treina, Felipe? Uns 10 anos. Quanto tempo você treina, Gabi? Desde 14, 11. Eu tenho 32, eu treino desde os 12. Eu tava com medo, porque se ele falar que ele treina há menos tempo que eu, ele é o dobro do tamanho, eu já ia me esconder debaixo da mesa aqui. Eu ia falar, não dá não. 3 anos, né? Vou embora do podcast. Eu faço com o Léo. Então, eu comecei a treinar com 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. E assim, eu brinco, quando eu tava com 17 anos, eu tinha um shape bem parecido com o que eu tinha hoje e natural. Cara, treinando, que nem um maluco. Aí, lógico, tive uma fase da minha faculdade, que eu tive algumas lesões, não sei o que, tal, não sei o que lá. Mas quando eu sempre... depois, quando a gente começou, né, a treinar, eu tinha um acúmulo maior de gordura e tudo mais, mas não era gordo, obeso. E a gente já tinha uma noção de treino. E essa noção de treino demora, né? Demora muito tempo. Então, tem pessoa que fala pra mim, cara, eu treino há 10 anos. Tá, mas você não tem um corpo ainda? Eu falei, então você treina errado. Perdeu tempo. Não. Imagina que coisa triste. Tipo isso. Eu treino há 10 anos. É tipo isso. Você treina errado, desculpa. Porque assim... Nessa consulta. É, Você chega lá, eu treino há 10 anos, viu, Léo? Há 10 anos. Não, você treina... não parece. Não, porque assim, tá não. muito- Não, o cara não treina errado. Desculpa, assim. Não, com certeza. Provavelmente ele E é treina bom fora- que você tenha falado isso pra corrigir. E o cara, aí eu falo assim, quem te passa o treino? Eu que monto. Falei, tá bom, qual fase de treino você tá agora? De progressão, não sei o quê? não sei E o às quê? vezes o cara chega achando que a solução é passar com você pra usar medicação, né? E beleza, vai usar, vai ganhar uns quilinhos a mais, até porque texto traz retenção, enfim. E só que esse cara, ele não treina direito, então não vai adiantar nada, velho. Aí eu falo, cara, calma. Vai lá. Eu sempre penso nisso, cara, nos pilares. Pô, se o pilar de treinamento desse cara não tá bom. Não, Se ele tá há 10 anos treinando, não tá bom. não tem como. Não tem como. Alguma coisa, mesmo que a genética do cara seja horrível, alguma coisa ele vai desenvolver Sim, ali. sim. Aí, Alguma beleza. sabe? Tipo, essa parte então, do treino já não tá bom. Então você vai ter que melhorar seu treino. Mas eu vou ter que pagar um educador físico, você não vai passar um treino pra mim? Fala, pô, cara. Eu até sei avaliar se você tá treinando bem, se tá treinando mal, mas você vai ter que pagar um educador físico, porque o educador físico precisa. Cara, isso daí é triste. O cara sai no final de semana pra comer fast food, ele gasta R$200 assim, ó, brincando.
Sim. Né? Sem pensar, sem doer o coração. Agora, quando é para investir um pouquinho na saúde do cara, aí ele já começa a fazer conta, ele pensa de onde ele vai ter que tirar, né? E isso é realmente uma questão de prioridade. E aí depois, você pergunta, dieta, tá bem? Pô, não, já faço dieta aqui e tal. Mas quem faz? Eu mesmo. É bem isso. Pô, velho. Aí, tipo, beleza, aí comigo. Aí quando eu falo pra ele que ele falou, pô, velho, não achei que você fazia tudo pra mim. Cara, não faço tudo. Não vou Eles fazer. acham que é assim. Não vou fazer. Beleza, mas eu vou tomar uma coisa aqui. Beleza, pode tomar. Vai ajudar. Só que resolve os outros. Porque senão, depois, quando eu tirar, você não vai conseguir manter. É aquilo que a gente falou do Ozempic. Entrou com o Ozempic, só não faz nada do resto ali, né? Do que precisa. Então, o Ozempic não vai fazer o trabalho completo por você. Não vai te ensinar a treinar, não vai te ensinar a comer, por exemplo, né? Então eu falo assim, pô, se você parar de usar agora, você vai diminuir? Naturalmente, diminui um pouco. O Felipe tá aqui, a prova viva que não tá nada. A gente vai diminuir um pouco, mas se conseguir manter o ritmo de treino, o ritmo das coisas, cara, você vai segurar. Né? O que as pessoas, às vezes, querem treinar mais forte quando tá usando. Sim, Cara, aí tira, cai a motivação para treinar. Não, só consigo treinar usando alguma coisa. Isso é complicado. Tem um dado bem interessante que a gente percebe que o ventre muscular se adapta mais rapidamente do que o tendão. Então, algo que é muito comum. O cara começou a usar esteroide, né? E aí ele começou a progredir carga de forma descontrolada. O que vai acontecer com esse cara? O ventre muscular vai se adaptar, o ventre vai ficar forte, vai conseguir mover aquele peso, o tendão não se adapta na mesma proporção, é muito fácil desse momento aparecer tendinite ou romper o tendão dele, né? Então é muito importante ser cauteloso nesse aspecto. E assim, hoje você promove um momento de... Se existe um percentual que você coloca para aumentar semana a semana, eu sempre falo, cara, pelo menos respeite uns 10% da carga, assim, não aumente muito mais que 10%. Excelente. Eu falo para os meus alunos fazerem o seguinte, né? Eu traço lá uma quantidade de repetições, por exemplo, 10 repetições. Eu trabalho com repetição na reserva, né? Depois, se vocês quiserem, eu explico aí. Mas a partir do momento que esse indivíduo consegue realizar 1 a 2 repetições acima daquela quantidade de repetições com o peso que ele estava fazendo anteriormente. Então, por exemplo, ele estava fazendo 10 repetições num supino com 100 quilos. A partir do momento que com esses 100 quilos ele faz 11, 12 repetições, eu indico que só nesse momento ele aumente aproximadamente 10% do peso. Porque daí eu garanto que ele só vai progredir o peso quando o músculo estiver mais resistente, estiver mais forte para suportar aquele novo peso. É mais seguro. E aí vinha na época que eu treinava, que era só o Ferreiro, que eu sou mais velho que vocês, né? E não pode aumentar no supino menos de 5 de cada lado, né? Isso é antigo. Isso é antigo. Marcão falava isso pra mim. Não pode aumentar menos que 5, senão você tá fazendo errado. Mas não, né, cara? Você tá sendo mais prudente, seguro. Com certeza. E quando à medida que você vai chegando no seu limite do seu treino de força, você vai ver que 3, 4 quilos faz diferença. Com certeza. Cara, é um trabalho de formiguinha. Eu atendi um aluno semana passada que falou, eu fazia agachamento, sei lá, com 30 quilos, e aí eu achei que só poderia progredir se eu colocasse 40. E aí, por causa disso, ele não progredia, porque quando ele progredia para 40, ele não conseguia fazer o exercício bem. E eu fiquei pensando, caramba, o que esses caras estão escutando por aí? Porque ao invés de progredir aos pouquinhos, e depois de um tempo, quando você olhar para trás e você falar assim, caramba, olha o quanto eu consegui progredir, as pessoas acreditam que só vale progredir se for de monte, né? E aí elas acabam perdendo ali o potencial de progressão, mesmo que seja gradual do treino delas. E é mais seguro, né? Sim, e Com por exemplo, certeza. vamos supor o cara que faz um supino reto, tem uma anilha de 1 quilo. E se a gente fala assim, pô, vamos tentar então aumentar 1 quilo por sessão de treino. Cara, se você realmente aumentar 1 quilo por sessão de treino, cada lado na barra, mano, você tá com 24 quilos totais em 3 meses a mais no supino. Tipo, é muita coisa, mano. Só que foi igual o Fê falou, um trabalho de formiguinha, né? O que você tem? É um vírus, mano, que você só pega aluno que não sabe progredir carga, mano. É incrível. O quanto eu vejo o Guita reclamar, tipo, o que esse inconsequente tá fazendo aí? Não, eu fico doido. Porque o problema é que quando eu ensino a progredir, isso precisa ser dito até com cautela, né? Na internet hoje tem uma onda de só progressão de carga, só progressão. Isso é ruim? Claro que não. Progredir carga é importantíssimo. Mas
parece que os indivíduos ficam hipnotizados Pela com carga. isso. Que só carga importa, independente do que a gente falou ali, de Independente do padrão, movimento. Cara, eu vejo às vezes os caras fazendo um leg press que parece um espasmo. Às vezes eu tenho vontade de responder e falar assim, amigo, você tá achando que você tá fazendo o quê? Entendeu? É feio de ver. Mas você sabe que eu falo, né? Os caras mandam mensagem, um vídeo assim, aí, como é que tá? Eu falo, cara, não tá bom. Porque assim. Não, corrijo também. Não, isso daí o Guito não corrige, não. Ele compartilha comigo o story que marcaram Mas ele e não é fala meu assim: aluno, não vou compartilhar. Não, cara. Eu Porque corrijo, assim, porque senão não dá. tem que corrigir, porque assim, ainda mais em treino de perna, né? Pô, a pessoa tem que progredir a carga ali, mas tem que se sentir segura, né? Senão, depois vai falar que vai ter hérnia de disco se ficar progredindo carga. Não, cara, você pode progredir carga. Uma pessoa tem hérnia de disco, eu não posso fazer levantamento de terra. Calma lá, você sabe fazer levantamento de terra direito? Cara, o que você falou é muito legal, Léo. Porque eu tenho recebido algumas cartas nas 3 últimas semanas. Algumas não, você é sincero aqui. 2 cartas de médico, né? Os caras mandam assim, ó. O indivíduo tem, por exemplo, uma protusão entre L5 e S1. Não pode agachar. Não pode fazer leg press. Não é evite. Não é primeiro fisioterapia ou trabalho de base antes de entrar com agachamento. Não é. Não pode agachar. Não pode fazer leg press. Cadeira extensora para ele, mesa flexora para ele, cadeira abdutora. Nesse sentido, uma prescriçãozinha assim. O que você acha desse negócio, Léo? Cara, assim, na verdade, assim, é difícil ensinar um indivíduo a treinar. Muito difícil. A gente teria realmente que pegar os indivíduos lá na base, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a molecada toda agacha, a molecada toda faz terra, né? Todo mundo sabe fazer. Sim. Porque nesse momento, quando você aprende lá atrás, fica no seu engrama neural. Então, você, quando se expõe de novo a esse tipo de exercício, você já tem uma base. No Brasil, é feio treinar, né? As pessoas acreditam que é ruim, é maléfico para ela fazer um movimento de um agachamento ou um movimento de um levantamento de terra, que é o movimento que a gente faz o tempo todo. Né? Agachar e pegar alguma coisa, um objeto do chão, que é basicamente isso. Então, existe uma técnica para ser feita, essa técnica tem que ser respeitada. Se você for colocar hoje quantas pessoas realizam essa técnica de forma adequada, no dia a dia, quando você olha numa academia, cara, eu colocaria que 10% conseguiria fazer essa técnica de forma adequada, se quiçá menos que isso, porque demora para aprender. Né? Um cara vai começar a agachar, o cara não vai agachar com uma barra nas costas. O cara vai agachar devagarzinho, sem peso, depois vai colocar um pezinho do lado, que é mais fácil de agachar. Aí depois ele vai colocar uma barra nas costas, ele vai. Agora não. Sobrecarga progressiva, né? Isso. Aí agora não, o cara já chega lá a primeira vez que o cara, não, coloca a barra nas costas, vai agachar. Ah, mas é feio agachar sem barra nenhuma, sem peso nenhum, vou colocar 10 quilos de cada lado. Ele começa a agachar todo torto, não sei o que, não sei o que. Aí tem uma sobrecarga, lógico, da lombar dele, porque ele não sabe manter o exercício, ele não tem core, ele não tem abdômen, não tem músculo de sustentação, ele não tem quadrado lombar, ele não tem core. Aí beleza, aí vai sobrecarregar realmente a parte lombar dele. E aí ele vai machucar. E aí ele vai falar que o exercício machucou ele. Mas não é o exercício que machuca. É a falta de pessoa instrução, mesmo, né? que machucou. E a falta de bases de ensino. Com certeza. Leozão, por exemplo, eu sei que eu sou um cara que tem um nível de hipertrofia já avançado. Mano, o Guita prescreveu pra mim, acho que foi o terra. Acho que eu tava fazendo RDL por um tempo e eu não estava fazendo terra. E era um exercício que eu não fazia há muito tempo. Mano, eu peguei, coloquei só a barra e comecei a executar e mandei vídeo, tá certo? Para depois começar a subir a carga, né? Então, esse contato que eu tenho com o Guita é muito bacana, só que uma coisa que a gente sempre preza, movimento, né? Algo que a gente também falou aqui sobre a carga, saber quando progredir, não é só progredir, né? Quanto e quando progredir é muito importante isso. E aí você treina 1000 anos, você tem uma grande quantidade de massa muscular e você tem a capacidade e, na verdade, a humildade de falar para uma pessoa que é o seu amigo, avalia o movimento para mim? Com certeza. Aí, assim, a pessoa que está lá treinando, que treina 2, 3 anos, não sei o quê, vai lá e faz do jeito que ela acha que faz e não quer pagar um educador físico para avaliar o movimento para ela. E isso é... Entendeu? Então, isso é muito complicado, né? A pessoa acha que ela treina 10 anos, ela sabe fazer todas as coisas. E aí essa pessoa se machuca. E ela bate lá no médico, o médico fala, cara,
é melhor você não fazer. É melhor ele falar que é para ela não fazer do que falar para ela assim, olha, faça com acompanhamento certo, com não sei o quê, porque ele também tem receio. Você pode falar quantos educadores físicos, não falando mal da classe, mas também tem educadores físicos que não dão atenção direito para os alunos. Eu vejo da seguinte forma, sim, com certeza, né? Eu acho que tem muitos profissionais, muitos colegas que, infelizmente, tratam os alunos dessa maneira. É triste, né? Mas eu acredito que isso exista em qualquer Todas as profissão. áreas, inclusive como tem um médico que fala assim, mas será que ele está falando só porque... O médico também não conhece as bases de treino. Isso, mas o que eu acho que seria mais coerente do que dizer para não fazer, né? Porque quando você fala não faça, não é apenas uma prescrição, você induz o medo. Concordo. Sim. Não, eu acho que a prescrição é dizer para não fazer, pelo amor de Deus. Porque tá dizendo que ele nunca mais vai poder agachar no vaso. Exatamente. O cara não pode mais sentar, né? Tipo isso. Ele não pode mais fazer esse tipo de coisa. Então, dizer para não fazer é uma coisa complexa, né? Porque induz o medo. O que eu acredito que seja mais rico é, por exemplo, poxa, se o indivíduo é um ortopedista, que várias vezes isso acontece com um ortopedista, e ele sabe que vários pacientes chegarão até lá com esse tipo de restrição, então seria muito legal se esse ortopedista buscasse um profissional de educação física que ele confia, e aí ele pode procurar bastante, até encontrar, ele vai encontrar. Ele pode procurar um pouquinho, mas ele vai encontrar. E aí ele indicar para esse cara, porque ele sabe que esse cara vai ensinar o aluno a fazer um agachamento de forma adequada, um levantamento, ao invés de simplesmente falar aí, não faça. Então eu acredito que é muito importante esse trabalho multidisciplinar para fazer as coisas funcionarem, né? Quando eu falo com o Rodrigo, que vem aqui da PhysioHealth, a gente sempre fala, cara, que o trabalho que a gente faz é empurrar a parede. Que é ensinar. Todo mundo vem com a informação consolidada na cabeça dele. É uma parede, né? Sim. E você tem que empurrar essa parede e falar que essa informação não tá tão adequada assim. Não vai falar, pô, tá errado. Não, calma. Cara, existe a possibilidade de você fazer esse movimento sim, se você fizer a progressão correta, se você conseguir evoluir aos poucos, se você respeitar esse movimento, sei o que, não sei o que. E sim, o caminho para você melhorar a sua hérnia de disco, uma das coisas é você ganhar uma massa muscular muito boa ali em volta dos paravertebrais, que isso vai te ajudar a sustentação. O músculo serve para sustentação. Então, o cara que é mais idoso, o cara precisa de músculo sustentação. Aí não, ele fala que não pode, que não prescreve exercício resistido, prescreve para ele hidroginástica. Puta, aí ferrou. É bom, né? É bom. A hidroginástica, cara, eu falo, cara, desculpa, é um exercício que não é resistido, que você não tem controle. Então você vai, só dá um soco na água. Você vai, você não tem controle, você pode ir mais. Então, se ela tem uma alteração ali na vértebra, que seja, né? Uma listese, você pode piorar a listese dele. Agora, se ele senta num aparelho que foi feito para ele fazer isso aqui, se ele senta retinho, core forte, não Aí sei não o quê. pode. Controlado. Sim. Entendeu? Um ambiente muito mais controlado, entendeu? Então, a academia acabou tendo esse efeito negativo, né? Que é algum lugar por indivíduos como o Gabriel, que é gigantesco, foi lá, parou de ser um lugar também de saúde, né? Às vezes, né? O pessoal, eles relacionam muito a academia com só massa muscular. Não que massa muscular não seja saúde, né? Mas a saúde, ela... Com estética, né? Associa estética. Exatamente. É basicamente isso. Os caras associam puramente a estética. E não é isso, né? Esse exemplo aí teve uma aluna minha que chegou e ela tem um filhinho pequeno. Acho que tem um ano e meio. E o moleque já brinca no chão, né? E ela tem uma protusão discal. E ela recebeu esse tipo de orientação para não agachar mais. E eu fiquei pensando, caramba, ela nunca mais vai poder descer para pegar o filho dela no chão, levantar, né? O quão problemático é isso. Então é realmente isso, é como você faz o agachamento, como você vai adicionar peso gradualmente e não simplesmente não realizar o exercício, né? Um outro exemplo que eu tenho bastante, o indivíduo chega lá para mim e fala, Felipe, eu amo correr. É a minha vida. Se você tirar isso de mim, acabou pra mim. E aí você vai ver, o cara tem artrose no joelho. Você vai ver, o cara tem alguns problemas no quadril. O ideal é ele correr? Óbvio que não. Claro que não. É melhor segurar. Mas a vida do cara. O cara prefere comprometer ali, às vezes, a articulação dele e fazer isso de uma forma talvez um pouco mais saudável do que parar. Porque
acabou o sentido da vida dele, né? Então, mas faz sentido. Se esse cara... Aí vai uma crítica pro pessoal da Endurance. Eles odeiam fazer treino resistido. Não, com certeza. Esses caras precisam treinar força, né? E Então, aí assim, o meu papel é colocar isso daí, né? E não é um treino resistido igual o treino da musculação para ficar gigantesco. Né? Que isso que as pessoas também não entendem. Eles acham que é só ir lá na academia e fazer a planilha de treino do educador físico que está lá, que não entende nada de endurance. Nada contra. O cara pode ir lá e se especializar em entender fazer um treino de endurance? Pode. Mas também ele tem que fazer um treino de força, que não seja um treino que esteja muito abaixo do limiar aeróbico dele, para ele não ficar também... vou fazer um negocinho. Treininho sem vergonha. Treininho sem vergonha. Que não gere nada de hipertrofia, mas também não é um treino com 1 trilhão de repetição para ele ficar cansado com as pernas dele e não conseguir correr depois. Tem que chegar no meio termo, né? Controlar o volume dele, né? E é difícil hoje chegar nesse ponto de equilíbrio. Só fazendo um ponto aqui, eu não sei se você já conseguiu acompanhar, mas quando você fala precisa controlar o volume de treino e já puxando ali sobre contratar um educador físico, não sei se você já viu o Gui tá montando um treino só. Mano, um que eu falo assim, a semana tem 5 dias, um ABCDE, cara, só o A, ele leva um tempo absurdo, porque ele recorda o volume inteiro da pessoa. O trabalho do educador físico é algo tão essencial que, assim, é bizarro. Às vezes, com certeza, alguns caras, se você mostrar ali, os caras não acreditam. Eles acham que você analisa a situação. Faz um supino, acho que vai ser bom. Não é assim. Cara, acho que vai ser bom. Acho que vai ser bom. O treino do Miranda, não foi só eu que montei, né? Eu e o Neto, nós montamos. Nós passamos 5 horas aproximadamente montando esse treino. E como é a elaboração de um protocolo de treinamento adequado, né? É da seguinte forma. A gente, antes de tudo, recorda o volume total de treinamento dele. Então, antes de colocar a mão na massa, a gente recorda o volume de treinamento dele. A partir disso, então eu faço um acréscimo no volume total de treino dele. E para eu começar a elaboração, você imagina, ele vinha com um treino elaborado pelo Matt Jensen, que é um cara assim, de um nome gigantesco dentro do fisiculturismo. Ele sempre né? foi playboy nessa parada. Né? Cara. Aí a gente teve que recordar absolutamente tudo. A gente recordou o rest pause que ele estava utilizando. Tem alongamento que ele faz entre as séries. Você fazia entre as séries? Entre as séries e também após o treino. E aí a gente passou um bom tempo só recordando as coisas, né? Para só depois começar a prescrever. Então é um trabalhinho para fazer o negócio do jeito certo. Do jeito certo dá trabalho, do jeito errado fora não os deloads, né? Fora deload e tudo mais. Quando colocar período de força, quando colocar método. Mano, é muita coisa. O trabalho do educador físico é absurdo. E tem que saber, né? Isso aí. Tem que, parar, estudar, relembrar, porque ninguém lembra de tudo o tempo todo. Porque quantos atletas você atende todo dia, né? Assim, e você vai ter que parar para ver, porque às vezes você vai ter que passar treino para um educador, para um atleta de bodybuilder, depois você vai ter que passar para um triatleta. Isso é muito importante. Então, se você passar a mesma coisa, se seguir o mesmo pensamento, são pessoas completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. Hoje, inclusive, a gente tem uma equipe bem completa na Urvect. Então, tem outros profissionais lá, o Ale, o Dani, que prescrevem para essa classe, tá? Para essa modalidade esportiva. A minha frente é muito mais treinamento de força, visando a adaptação neural aí, né? Ou a adaptação morfológica que o treinamento promove, que é a hipertrofia muscular. Mas isso daí do deload que você falou é bem legal, porque a gente falou de volume de treinamento, eu falei que dá para contabilizar como quantidade de séries. Então o cara escutando isso daqui, ele já pensa, beleza, então vou começar a subir a minha quantidade de séries para peito. E é só isso daí, né? Vou subir. Beleza, você vai subir até quando a quantidade de séries? Porque tem um teto. Ou porque se você for tentar subir através do peso, você não vai conseguir mais progredir. Ou se você for começar a aumentar a quantidade de séries, seu treino daqui a pouco tem o quê? 5 horas. E o seu corpo tende a responder cada vez menos conforme você aumenta essa quantidade de séries. Tá? A gente não achou um platô ainda de qual é o limite. Poxa, eu aumentei até 30, 40, 50 séries, depois isso daí não funciona mais. A gente não encontrou isso daí. Mas o que a gente sabe é que é importante, depois de um tempo progredindo o volume de treinamento, colocar um pequeno período de regressão. Isso faz com que o seu corpo fique sensível novamente à hipertrofia muscular. Então esse período de deload é importante.
Agora, quando colocar, aí é o segredo, né? Não dá pra É falar. o segredo. Não dá pra contar Aí, um por ouro isso assim, do né, cara? educador físico, né? Não sai da cabeça o Mas negócio. é isso, por isso que tem que ter um começo, um meio, um fim, um recomeço. Tem que ter estratégia. Sim. Eu falo hoje quando uma pessoa chegar e fala, cara, eu vou fazer uma gestão do seu retorno à tua qualidade de vida. Então, primeiro a gente vai começar assim, depois a gente vai poder mudar, depois a gente vai assim. Eu vou vendo os erros. Às vezes eu cutuco a ferida de algumas pessoas. Um cara, pô, o nutricionista, tem um nutricionista que não gosta. Pô, você cutucou o que aqui? Cara, não, só tô dando uma sugestão. Tá todo mundo trabalhando pro mesmo... Então. pra mesma pessoa. O doutor físico, tô dando uma sugestão. Né? Ela tá falando que não tá ficando cansada, às vezes, no treino, né? E precisa, né? Não adianta só eu apertar aqui a minha parte, né? E eu acho que esse trabalho em conjunto, né? Fundamental. A gente já falou isso algumas outras vezes, mas é que é fundamental, né? Não, a gente tem nós aqui, eu, você, o Guita, a nossa comunicação é muito boa, porque várias vezes você me manda, pô, ó, fiz essa alteração aqui, o que você acha? Seria bacana a gente fazer essa alteração aqui na dieta? O Fê, mesma coisa. O Fê, Gá, esse cara aqui ele vai entrar em período de força. Nisso eu já posso pensar, pô, então eu vou subir, né, nessas semanas que ele vai entrar em período de força, eu subo o carbo dele. Né? Para ele ter um pouco mais de glicogênio, um pouco mais de força. Então, essa comunicação é sensacional. A gente está na clínica, a gente está lançando um grupo agora também de mentoria, que a gente vai atendendo na mesma sala. Legal. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal porque realmente une os profissionais ali, faz com que o indivíduo se sinta amparado. Isso é fundamental para que ele tenha sucesso. Ele sentir que os profissionais se conversam, ele sentir que tem uma equipe ali que está preocupada com ele. E quando ele vê todos os profissionais reunidos, o nível de aderência na mesma sala, é a gente vai colocar o médico, o doutor físico e o nutri. Isso é muito importante. Não, fica muito top isso. E aí a gente acredita que os resultados vão ser bons, né? A gente já fez um semelhante antes quando era o GoFit, né? Nossa, cara. O projeto foi legal pra caramba. Foi legal, né? Foi legal. Foi legal pra caramba. Mas acabou que na época a gente não conseguiu. Ah, mas é porque eu mudei, né? De consultório, foi na época, né? Mudou. Era legal atender lá. Era ali na Uffizi, alguma coisa assim, né? Legal, a gente já tá tentando fazer, a gente já pensa desse jeito há muito tempo, né? Olha, eu tinha uma clínicazinha desse tamanho. Daqui a pouco ele tá com... exatamente, daqui a pouco ele tá com o hospital. Como eu falei, esses dias eu vi, ele postou em Campinas já. Então, o negócio tá crescendo. Vocês têm que começar agora a trabalhar com a gente, vocês ficam querendo trabalhar sozinho aí. Vamos vender o Léo é duro trabalho. na queda, cara. Capaz. Não, essa parte aí da sua automatização de treinamento, acho que eu vou conseguir uma ferramenta para você aí. Cara, isso daí é Se pedir o apoio, vai vir quinta-feira um cara aí. Se quiser, a gente dá para conversar. Sério? O que o cara vai fazer? Pra gente conversar em off. Pessoal, acho que foi bom, hein? Vocês têm mais alguma coisa aí pra gente que a gente não falou sobre hipertrofia? Cara, se a gente fosse ficar debatendo aqui, tem muito assunto, né? Mas o pessoal perguntou alguma coisa em específico aí? Não, acho que a gente, no último minuto, a gente mudou de rumo. Do rumo. Entendi. Mas dá um último recado aí, Ita. O pessoal que quer hoje ganhar massa muscular. O primeiro ponto aí que é muito importante é você buscar algo que você terá consistência, tá? Então, tem muitas pessoas que querem um resultado para ontem e fazem coisas que não são possíveis de sustentar. Isso realmente é um tiro no pé, porque ela vai se frustrar quando ela perceber que ela não vai conseguir sustentar e várias vezes ela vai se frustrar antes de atingir o resultado, né? Então é muito importante que tudo isso que a gente disse aqui hoje seja feito com consistência. Uma coisa é você querer acelerar um pouco em determinado momento, mas você saber que aquilo é algo pontual, que aquilo é algo assistido, que você sabe o que você está fazendo. Agora, buscar algo extremo para conseguir um resultado a qualquer custo, isso é uma grande besteira. Então, busquem utilizar todo esse conteúdo aqui de forma consistente, pensando que você vai ter que fazer isso daí durante alguns bons anos para ter resultado e não durante algumas semanas. Né? A vida toda, né? A vida toda, ele nunca mais vai sair, né? Se ele quer ter saúde, ele tem que manter exercício físico, tem que manter dieta, né? Miranda, manda aí o último recadinho pro pessoal. Eu puxando o gancho aí, igual você falou, a vida toda, mano. Os caras falam assim, pô, e aí, mano? O que adianta você ser forte se você para de treinar e perde tudo? Lógico, mano.
Se você parar de limpar a sua casa, ela suja também. Na vida, tudo assim, tudo exige manutenção, né? Então, basicamente, se a gente fosse colocar pilares, treino, dieta, descanso, tem mais alguns, né? Como, por exemplo, cuidar da parte metabólica e tudo mais. Mas saber direcionar isso daí, sempre procurar profissionais para isso, né? Ninguém trabalha sozinho. Não. E o pessoal que quiser te encontrar nas redes, Miranda Team, @MirandaTeam _. você, Fê. Felipe Guitarrari. Guitarra com R no final, fica mais fácil. Tem que soletrar esse negócio verdade, o tempo todo, mano. cara. Verdade. Os caras falam assim, você passa com guitarra, né? Guitarra. Então é mais fácil você falar dessa Guitarrari, forma. Vou começar a falar dessa forma também. Pessoal, então a gente está encerrando aqui o nosso primeiro Wicencast, que foi feito ao vivo, né? Lógico que a gente teve alguns contratempos hoje, porque foi o primeiro ao vivo. Mas eu acho que o assunto final é o assunto que a gente sempre traz aqui. Ganhar massa muscular, existem várias estratégias, nós trouxemos vários pontos que você tem que pensar, né? Mas no final a gente sempre bate no ponto que ganhar massa muscular vai ser saúde e que você precisa de um médico te assistindo, precisa de um nutricionista olhando para sua dieta, precisa de um educador físico olhando para o seu treino. E lógico, a gente pode pensar em outros pilares, às vezes de um fisioterapeuta avaliando seu movimento de algum ponto, por exemplo, de alguma lesão, às vezes de um psicólogo pensando ali na sua parte psicológica, né? Então, todos esses profissionais trabalhando de forma unida em prol da sua saúde é sempre essencial. Não tem como descasar pensar em saúde se você não pensa em um atendimento em conjunto. Não adianta você ir lá comprar só um suplemento. Suplemento é uma parte. Não adianta você ir lá comprar só uma medicação ou comprar um esteroide anabolizante. Isso não vai fazer o que tem que ser feito, né? Essas são ferramentas que a gente utiliza para te trazer mais saúde. Então, comece a utilizar essas ferramentas que a gente tem no mercado, que são muitas, são N ferramentas, de forma assertiva para que você consiga ter melhores resultados. E claro, nós estamos sempre à disposição, não só aqui, falando realmente sobre esses assuntos, trazendo mais informações para você, mas também se você quiser procurar a gente para fazer um trabalho junto. Inclusive, eu falei um pouquinho da mentoria que a gente lançou essa semana, que vai ser, quem começar, eu tenho certeza que vai ter grandes resultados. Eu falei assim, a pessoa que não tem resultado fazendo isso aqui que a gente vai querer fazer, não vai querer fazer, está fazendo, só não tem resultado se não for da espécie humana. Se for da espécie humana, tem resultado. Então, procure a gente que com certeza a gente vai conseguir chegar nesse resultado. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, gente. Até mais.